E aí, tudo bem com você? Eu sou Daniel Bisotto e estamos aqui hoje para falar, ou melhor, continuar falando sobre qual a diferença entre curso presencial, semipresencial e o EAD, que é o ensino à distância. Por que nós precisamos entender isso? Porque cada vez mais essas três modalidades de curso estão distribuídas dentro das nossas instituições de ensino. A educação brasileira, como a educação global, hoje, mais do que tudo, ela se dividiu entre cursos presenciais, semipresenciais e o EAD. Vamos entender cada uma delas hoje no conceito financeiro. Isso é importante para você, isso é importante para mim, isso é importante para todos nós, população brasileira. Porque sempre o curso presencial ele é mais caro? Porque o custo estrutural é muito alto. O que nós precisamos lembrar é o seguinte: nós temos os custos dos professores, que num curso presencial serão todos os professores contratados pela empresa e não simplesmente contratos de locação e tudo mais. O curso semipresencial, você não precisa ter todos os professores, você tem alguns que são contratados da casa e outros que passam pelo processo mais simples de locação de serviço, de apresentação, uso de imagem, que ele só recebe de acordo com o que as pessoas vão assistindo. E o último, o EAD, já muda tudo, porque você não tem um quadro gigantesco de professores. Você pode contratar gente muito boa para fazer uma única aula. Essa aula paga-se todos os direitos e depois disso você vai usar aquela informação por anos e anos. Mas antes de mais nada eu preciso da tua ajuda. Percebeu que vai ser legal, né? Então, por favor, compartilha com teu amigo que precisa conhecer essa questão sobre o ensino. Também deixa o seu joinha e se inscreve no nosso canal. Qualquer dúvida sua, deixa aqui embaixo, comenta aqui embaixo para que a gente possa depois esclarecer a tua dúvida e a informação correr melhor até você e assim você, detentor da informação, tem vantagem. Por que eu falei isso? Porque dentro da nossa sociedade, as pessoas que têm vantagem são as pessoas que têm conhecimento. O Brasil se divide em pessoas que têm formação universitária e que não têm formação universitária. Hoje, 2020, nós temos em torno de 15% da população brasileira com o curso superior concluído. Todo o restante não tem essa formação. E você não pode ser um desses todos outros que não têm. Vamos continuar por aqui. Quando eu falei na última aula sobre a questão das aulas e tudo mais, eu gostaria de retomar isso com você. A última aula é o mesmo tema, qual a diferença entre os cursos presencial, semipresencial e EAD. Hoje falaremos sobre a questão monetária e o ensino, que isso também é importante para que você entenda. Então veja só. Cada vez que um professor entra numa sala de aula para dar aula, ele não tem só o custo professor que entrou na sala de aula. Do lado de fora precisa ter a segurança, do lado de fora precisa ter a senhora da limpeza, do lado de fora precisa ter a estrutura de banheiros, a estrutura de espaço para receber esses alunos que estão lá. Isso tudo vai sendo acumulado no custo fixo do produto aula universitária. Esse conjunto de custos vai produzir mensalidades aí que a mais barata vai girar em torno de R$ 500 e a mais cara pode chegar até 8.000, 9.000 reais, dependendo do curso, fora material. Agora veja, isso é um custo que nem todo mundo consegue arcar. E as faculdades também, muitas vezes, não têm condições de ceder isso para os alunos. Eles têm alguns profissionais de extremo sucesso e aí outros profissionais que não são tão bons assim. Porque também tem um detalhe que você precisa lembrar. Não é porque a pessoa tem um mestrado ou um doutorado que ela é um mestre ou doutor. O papel só comprova que a pessoa estudou, não que ela sabe. Porque tem muita gente que estudou, mas não sabe. Isso você também tem que colocar na balança a qualidade dos teus profissionais que vão ensinar para você. E aí tem um detalhe, né?
Eu, há um tempo atrás, conhecendo algumas pessoas, você vai vendo que muitas vezes o melhor professor seria aquele universitário que não tem o mestrado. Só que por causa de uma norma do MEC, a faculdade ela é obrigada a deixar aquele cara que tem o papel que comprova a qualidade, mas ele em si não tem a qualidade necessária para ensinar os alunos, porque nem da área ele é. Ele não gosta de gente, ele não gosta de aluno, ele não gosta do trato com alunos, então é aquele professor grosseiro, é aquele professor incapaz de lidar com gente. E isso atrapalha muito o nome da faculdade, o nome da instituição, o nome da história universitária que aquela estrutura quer montar, se ela já não montou. E isso tudo encarece as tuas aulas. Porque quando você tem que ir na faculdade mais tempo você usa banheiro, mais tempo você usa cantina, mais tempo você usa espaço, mais tempo você usa toda a estrutura que está lá por um processo de necessidade do MEC, que é o Ministério da Educação. Agora, vamos seguir para semipresencial, para você ver como isso muda. Vamos imaginar que a sua faculdade ela tem como semipresencial um processo de 30%. Então veja, dos 10 professores, 7 são presenciais e 3 EADs. Nesses 3 videoaulas que vão acontecer, na videoaula você não tem, em hipótese alguma, profissionais lá com um único objetivo: atender gente que vai para assistir a aula. Por quê? Porque nessas 3 aulas são videoaulas. O cara se fecha dentro de um escritório, o cara pode se fechar dentro da casa dele, fazer como eu estou fazendo hoje. Gravar a aula, passar para o editor, que também vai ficar fechado em uma outra sala, e lá dentro dessa outra sala, o que ele faz? Ele então edita as partes que ele precisa e manda para frente. E só vai fazer uma outra gravação quando precisar de novas informações que surgiram. Se não precisar, aquela videoaula fica guardada. Por quanto tempo? Gente, é internet. Quanto tempo fica na rede uma informação? Para sempre. Então veja que é uma redução de custo. Por isso que o semipresencial, hoje ele já consegue produzir preços de 250 até 7 mil, 6 mil. Porque também tem o custo fixo. E dependendo da instituição, esse custo fixo é altíssimo. Imagina o custo fixo do Mackenzie. Imagina o custo fixo de uma metodista de São Bernardo do Campo, que foi onde eu me formei. O custo fixo daquela estrutura é gigantesco. Eles, nos seus 4 quarteirões de um único polo, você tem ali a prisão de receita que vai embora só para manutenção de espaço. As meninas que cuidam da grama, o tiozinho que cuida da grama, as meninas que cuidam dos pátios, a menina que cuida das áreas de limpeza. São meninas que normalmente não vão cuidar do setor de salas de aula, que já é um outro grupo, já é uma outra estrutura. Fora a gama de professores, as salas de professores, que lá precisa se ter mais de uma. E eu falando aqui só de 2 faculdades. No interior do estado de São Paulo existem universidades gigantescas. No interior do Brasil, áreas mais remotas também tem polos gigantescos. Em outros estados, nós temos aí polos estudantis que são maravilhosos. Tem um vídeo que trata sobre isso. As 10 maiores, você vai perceber que normalmente elas têm ligações com igreja e normalmente elas estão amparadas por estruturas doadas. Então veja, manter polo não é barato. E aí veio a saída. E qual era essa saída? O ensino à distância, o EAD. Esse EAD você encontra cursos hoje com qualidade a partir de R$100. Isso mesmo, R$100.
Porque você tem aulas gravadas, você tem estrutura montada para o cara estudar na casa dele, com o computador dele. Ele vai na universidade ou nas parcerias com escolas, porque isso também é uma outra coisa que eles fazem. Eles montam parcerias com escolas do estado, onde eles fazem repasses para a associação de pais e mestre, ou então mesmo em escolas particulares, ou cursos de línguas, ou então estrutura, seja ela qual for, e lá eles conseguem o barateamento do custo, que eles vão ter que pagar o aluguel uma vez por mês para a estrutura que eles cederam, eles vão precisar pagar o professor uma vez, eles vão precisar pagar o editor uma vez, e eles vão ter que abrir um call center para receber dos alunos as dúvidas. E com isso eles montam monitores. Com 3 monitores de informação, 3 pessoas para esclarecer dúvidas, eles matam os 3 horários, manhã, tarde e noite. E é por isso que eles dizem assim, 24 horas por dia à tua disposição para esclarecer dúvidas. A presencial não tem condição de fazer isso. Porque a presencial tem um horário de funcionamento e tem um horário de capacidade dos professores que vão estar lá. E o teu professor normalmente é um professor que se preparou para isso, para atuar diretamente com você, para ser o cara que tira dúvida. O EAD, essa pessoa pode estar em qualquer lugar do país. Você pode ter o seu tutor de curso do Nordeste, do Norte, do Sul, aqui do Sudeste. Então note que em qualquer lugar do país é possível essa comunicação. Existem tutores que moram fora do país e eles dão tutoria de lá para universidades daqui. Tutores com qualificação, tutores com diplomas certificados, que conseguem passear por diversas áreas do conhecimento. Isso tem mudado muito o custo. Por isso do aumento do EAD, por isso do aumento do semipresencial. Porque a questão valor no Brasil hoje ele é muito importante. Porque o Brasil ele não é uma nação estruturada financeiramente. Pelo contrário, é uma nação onde se preparou para bancos ganharem muito dinheiro e não a população. Por isso que o Brasil tem a nossa população tão quebrada financeiramente. Mas por que eu entrei em finanças? Exatamente porque é com esse gancho financeiro que eu quero tratar sobre as diferenças do ensino. Interesse do aluno é a base fundamental aqui. Assim como você deve cuidar do seu dinheiro para que o banco não te arrebente, a tua educação ela é tão importante quanto a taxa de juros que o teu banco cobra. Ah, mas a educação é outra história, depois eu faço um outro curso. Mas você teve que pagar esse primeiro. Você teve que se preparar para fazer esse curso inteiro. Por isso que você precisa entender essa lógica. Que o curso de qualidade não está no nome da universidade, mas no nome do aluno. Cada vez mais o Brasil tem valorizado indivíduos e não estruturas de ensino. Passou-se o tempo que o nome da universidade te garantiria o emprego. Hoje, o que eles querem é o quê? Que você esteja formado, tenha um curso e depois eles querem ver você na prática. E se você não serviu na prática, eles te trocam por um outro. Também tem um detalhe, a nota do MEC, que vai de 0 a 5, e essa nota do MEC para o curso que você está fazendo, ela é fundamental. As empresas já começaram a olhar isso. Então veja só, se você é um aluno interessado, o professor entra em sala de aula e você vai aproveitar a presença dele ali a cada 50 minutos que ele entrou. Durante um dia, no curso presencial, você vai ter 5 professores, um período de intervalo, e neste processo de 5 professores, o que é que vai acontecer? Você vai aprender. Ele vai passar os trabalhos para se fazer em casa, você vai pesquisar, você vai se desenvolver, você vai crescer e vai aproveitar o tempo em sala de aula, que é meio período que você separou para isso, mais o tempo de pesquisa em casa. No semipresencial, você de 10 professores não terá 10, só terá 7. Então, algumas aulas, alguns dias você teria livre. E o que é que você faz então?
Se você gastar o seu tempo livre para estudar nessas outras 3 aulas, você vai aproveitar o tempo em sala de aula, vai aproveitar as videoaulas, podendo assisti-la diversas vezes para ouvir a mesma aula e aprender muito mais. E ainda por cima tem os trabalhos de pesquisa que são maiores do que os trabalhos de curso presencial. Porque no curso presencial você já está aprendendo em sala de aula, no semipresencial ou EAD você tem que estudar fora. Então você vai ter que pesquisar mais. Se você é um aluno que quer, o semipresencial e o presencial você vai dar show. Ah, mas e no EAD? A mesma coisa, você também vai ser um show. Porque você vai ter a faca e o queijo na mão de gastar meio dia do seu período para isso. Ah, mas eu trabalho. Então note também que o teu interesse está ligado a outros interesses que tem a ver com o banco. Porque você trabalha para pagar suas contas. Você trabalha para viver a tua vida. Então você vai ter, diante da tua possibilidade de tempo, analisar o teu interesse e verificar o que você pode fazer. O segredo aqui é todas as vezes você fazer o seu melhor. E se você fizer o seu melhor, o teu resultado vai ser o melhor para você diante daquilo que você tinha. Dica importante: dê sempre o seu máximo. Não para que as outras pessoas vejam, mas para que você depois não pare e fale assim, eu podia ter feito mais. Porque se você parar depois e pensar, eu poderia ter feito mais, aquilo para você não vai ter sido bom. Se você depois parar e lembrar o que você fez, você vai falar assim, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Então, era isso que eu poderia produzir. Agora eu tenho que aprender outra coisa, então eu tenho que fazer tal coisa. Percebeu como é importante você se entregar ao máximo naquilo que você faz? Por essa razão. Mas preciso de um favor seu. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilhe. Compartilha no seu Facebook, compartilha, marca a pessoa dentro do próprio YouTube. Divulga para mim. Assim nós conseguimos mandar essa informação para a maior quantidade de pessoas que precisam, não é para qualquer um. Ah, tem mais. Você pode me ajudar se inscrevendo nesse canal. Você vai clicar o botãozinho lá e vai vir escrito que você já está inscrito. Depois, deixa o seu joinha. Tem alguns equipamentos que aparece a sinetinha para você acionar. Então deixa a sinetinha acionada para que você possa receber os próximos vídeos. Eu sou Daniel Bisotto e estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que a gente pensa junto. A gente se vê.